Web, boa tarde para você, boa semana, ótima semana para você que está aí do outro lado, ligado com a gente no BG. Vamos nessa hora, em vez de falar de esporte, de falar de futebol e da cereja do bolo. Essa faltou, né? Já que o Brusque conseguiu acesso à Série B do Brasileirão, mas ontem na final da Série C, em casa, não faltou luta, não faltou empenho dos donos da casa, porque o título acabou ficando mesmo com o Amazonas. E foi de virada. Vamos ver como foi? Como era de se esperar, casa cheia no estádio Augusto Bauer. Por isso que um telão foi instalado em plena rua para o torcedor do Brusque acompanhar a decisão bem de perto. E cada um tem seu palpite, mas com resultado em comum. Vitória com o título brasileiro da Série C, ficando para o Brusque, é claro. Hoje tem tudo para nós ser campeão aqui na cidade de Brusque e trazer esse título, né, da Série C para o Brusque, que vai ser para a cidade vai ser uma maravilha aqui, né? E a gente espera que hoje seja campeão, que vamos para a Série B com vontade. Eu digo que vai ser 1-0 sofrido. No finalzinho vai ser complicado, mas eu acho que nós vamos levar esse título esse ano. Além da decisão, o jogo pode ter sido o último do Brusque como mandante no Augusto Bauer, que entra em reforma em 2024, mas um acerto com o Carlos Renault parece bem distante. No pique da torcida, quando a bola rolou, o Brusque se jogou para cima e logo aos 8 minutos, Totti cruzou, Dentinho chutou, mas tem mão na bola do defensor do Amazonas. Não pode, é pênalti. Aí, a árbitra Edna Alves assinala e de pé direito, Guilherme Queiroz cobra com categoria, 1-0 Brusque. As chances de ampliar aconteceram ao natural. Aos 34, Dentinho perdeu na cara do goleiro. Depois, o camisa 10 serviu o goleador Guilherme Queiroz, que passou pela defesa, mas chutou nas mãos do goleiro. Só que o Amazonas mostrou qualidade e que não chegou à Série B por acaso. Aos 44, Igor Botti rolou para Diego Torres, que bateu no canto de Matheus Nogueira, deixando tudo igual. Empata o Amazonas e nessa altura o título seria decidido nos pênaltis. Só que veio a segunda etapa e não demorou muito para o artilheiro deixar a sua marca. O cruzamento chegou na medida para Sassá, que com espaço tranquilo guardou. Vira o Amazonas 2-1, 18º gol do atacante na Série C, que tentou como pôde, mas depois de confusão em campo e 14 minutos de acréscimos, final de jogo, Brusque 1 e com apenas 4 anos de história, Amazonas campeão brasileiro da Série C 2. Infelizmente a gente não conseguiu finalizar, digamos que eu não digo nem com chave de ouro, talvez a cereja do bolo, né? Ser campeão brasileiro marca muito para sempre. Eu profissionalmente, individualmente falando, eu sonhei muito em ser campeão brasileiro. O clube também queria ser campeão brasileiro, todos os atletas. Então estamos muito tristes por hoje, mas o que eu falei para ele, logo vamos nos recuperarmos e nos sentirmos felizes por tudo que nós construímos durante o ano. Não vou aqui falar de dificuldades, faz parte na vida. Em meio a dificuldades nós conquistamos grandes vitórias e grandes resultados. Então assim, o ano ele é extremamente positivo. Afinal, infelizmente não foi. Tudo que nós tivemos até de um pouquinho de sorte e do detalhe sorrir para a gente nos jogos do acesso, no jogo da final foi o contrário, infelizmente. Tá aí, fica aquela sensação, aquele gosto assim um pouco amargo do Brusque nessa final, tomar a virada dentro de casa, claro, mas a campanha foi espetacular, o time garantiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com 2 rodadas de antecedência, claro, falta esse título, faltou aquela estrelinha a mais na camisa de campeão nacional, mas está valendo, o acesso foi conquistado e agora o Brusque está novamente na Série B do Campeonato Brasileiro, tem todo um planejamento com o Campeonato Estadual no ano que vem para representar bem o nosso estado na segunda divisão e também se estruturar fora de campo, que esse é o maior desafio da diretoria do Brusque. Agora a Copa Santa Catarina, porque no final de semana a bola rolou para os jogos aí da penúltima rodada. Está chegando ao fim a primeira fase. O Marcílio Dias quase, hein? Voltou com a vitória lá de Floripa. Acabou empatando, quase que os 3 pontos pintaram aqui para Itajaí. Já o Barra perdeu mais uma, veja. No Orlando Scarpelli, o Figueirense recebeu o Marcílio Dias sábado à tarde e viu o Marinheiro a abrir o para Juninho Tardelli, que emenda para o fundo do gol. Golaço, 1-0 Marcílio. Só que não demorou muito para Renan Siqueira encontrar espaço para cruzar e achar o xará Renan Bernabé, que de cabeça deixa tudo igual. 1-1 e jogo empatado para o intervalo.
Veio o segundo tempo e a jogada que começou com o ex-jogador do Figueirense, Gustavo Poffo, encontrou Juninho Tardelli, que livre de marcação, teve tempo para escolher o canto e bater consciente. Mais um de Tardelli. Marcílio de novo na frente, 2-1. Só que quando o jogo já caminhava para o final, aos 42, cruzamento alvinegro, que terminou com Elias, aproveitando a falha da marcação rubranil. Fim de papo no Scarpelli, Figueirense 2. Marcílio Dias também 2. Agora tá tudo em aberto. Os dois times têm chances de classificação para as semifinais. Já no domingo, o Barra recebeu o Inter de Lages no Gigantão das Avenidas e resistiu até os 46 da etapa inicial, quando Kaique abriu o placar para o Colorado Lagiano, 1-0. No segundo tempo, mais Inter, depois do bate-rebate na área. Vitinho fez o segundo do jogo logo aos 4 minutos. Antes do final, o Barra só conseguiu descontar com Cauã, cobrando pênalti. Mas nessa altura, já não havia tempo para mais nada. Final de jogo em Itajaí, Barra 1, Inter de Lages 2. Pois é, e a 9ª e última rodada da primeira fase está marcada então para o próximo domingo. Todos os jogos acontecendo às 3 da tarde, inclusive aqui em Itajaí tem Marcílio Dias e Ercílio Luz. São 4 vagas na semifinal e 7, até quem sabe 8 times ainda com chances de classificação. Ou seja, está tudo em aberto, tudo pode acontecer, sem medo de ser redundante. Fortes emoções aí nessa reta final, nessa reta decisiva da Copa Santa Catarina. Agora voltando a falar de Campeonato Brasileiro, mas na Série B, porque com exceção da Chapecoense, a rodada até que foi legal para os times de Santa Catarina. Olha só. Na 33ª rodada da Série B, o Criciúma mostrou que segue sonhando com o acesso. Jogando sábado no estádio Rei Pelé, em Maceió, Claudinho fez o gol que garantiu a vitória do Tigre para cima do CRB, 1-0. Com 54 pontos, o time do sul do estado é o 6º colocado. Está a 2 pontos do G4, faltando 5 jogos para o final do campeonato. Ontem, na ressacada, o Avaí venceu o Ceará com este gol de Vagninho e respirou na luta contra o rebaixamento, 1-0. E 13ª posição na tabela de classificação da segundona. Situação delicada é a da Chapecoense. Ontem, na Ilha do Retiro, o Verdão do Oeste abriu o placar com Giovanni Pavani, mas acabou tomando a virada do Sport. Primeiro, graças a essa lambança de Gustavo Casonati, que mandou contra o próprio Patrimônio. E depois, com o argentino Alan Ruiz, que deu números finais ao jogo. Sport vice-líder 2, Chapecoense em 17º lugar, 1. E agora a gente vai falar da Série A do Brasileirão e vamos acelerar para dar tempo de passar todos os gols do atropelamento do Internacional para cima do Santos ontem lá no estádio Beira-Rio. Foi 7-1. O Bragantino, vice-líder, venceu ontem também. O Palmeiras voltou a vencer e o Flamengo, daqui a pouquinho eu vou mostrar, levou a melhor no Clássico, colocando o Vasco de novo na zona de rebaixamento. Olha os gols. Os destaques vão para Valência, que fez 2 gols, e Alan Patrick, que foi revelado pelo Santos e marcou esse golaço. O 7-1 sofrido pelo Santos igualou o pior resultado da história do clube no Campeonato Brasileiro. Em 2005, o Corinthians bateu o Peixe pelo mesmo placar. O vice-líder Red Bull Bragantino ganhou do Fluminense com esse gol de pênalti de Eduardo Sacha, 1-0. No primeiro Clássico Mineiro, na Arena do Galo, o Atlético perdeu de 1-0 para o Cruzeiro, com esse gol contra de Gemerson. Rafael Veiga cobrou o escanteio e o paraguaio Gustavo Gomes subiu mais que a zaga do Coritiba para fazer 1-0. O uruguaio Piquerez marcou esse golaço e fechou o placar. Coritiba vice-lanterna 0, Palmeiras 2. O argentino Martim Benítez chutou forte de dentro da área e Cássio não conseguiu defender. América 1-0. Bola lançada na área. Gil escorou de cabeça e Juliano marcou para o Timão aos 52 minutos do segundo tempo. 1-1. O Corinthians está a 3 pontos da zona de rebaixamento.
Tá, então os gols do domingo que também teve a conclusão do jogo que começou no sábado, aí faltou luz lá no estádio, 1-1 para Botafogo e Atlético Paranaense, o líder Botafogo empatando então nesse complemento o jogo ontem, domingão lá no Rio de Janeiro. Já no clássico do Maracanã, melhor para o Flamengo, depois de um jogo bem movimentado, o Gerson no segundo tempo, tá aí ó, fez o gol que garantiu a vitória do Flamengo para cima do Vasco por 1-0. Com essa vitória, o Mengão se mantém em terceiro lugar, venceu mais uma com Tite, 50 pontos conquistados, a 9 do líder Botafogo. O Vasco volta à zona de rebaixamento, 17ª posição com 30 pontos conquistados até aqui. Sempre é bom vencer o clássico, né? E jogo disputado, legal demais aí o clássico entre Flamengo e Vasco ontem no Maraca. Para fechar por hoje, essa segunda-feira, a gente vai com uma do esporte local. É porque terminou ontem em Camboriú o maior torneio de pádel feminino do Brasil. O TPM reuniu mais de 200 duplas durante 3 dias para a disputa da competição em 7 categorias. A edição desse ano, a edição 2023 do torneio, contou com a participação de mulheres de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná e também do estado de São Paulo, segunda edição, já com um recorde aí de inscritas nessa edição do torneio para mulheres, tá bom? Compromisso marcado amanhã, Caleb Moreno, a gente se vê, tem mais esporte para todo mundo aqui no BG.